Voz do Povo. Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo 310, no centro. Telefone 2105-2000. Acesse o site www.depaulacontadores.com.br. E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. São 11 horas e 2 minutos com 46 segundos. Muito bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Sou Nelson Rodrigues. Carinhosamente os cumprimento. Estamos iniciando mais um Contraponto na Cultura, a Voz do Povo. Segunda-feira na semana, dia 20 do mês de março. Já vai largo o mês de março, derrubei o relógio. 20 de março de 2017. Cristãos católicos comemorando o dia de Santo Ambrósio de Sena, que foi um grande pregador dominicano que nasceu em Sena no ano de 1200. Cara consertador que ia aparecer aqui pro nosso relógio, continuar nessa balada. Vou comprar outro. Daqui 2 minutos ele tá quebrado. Dia de nobre família, Santo Ambrósio quando nasceu, estava com seu corpo deformado e injustamente sua família o rejeitou, deixando-o escondido e entregue a uma ama de leite que precisava mantê-lo longe do castelo. A mulher de grande fé levou Ambrósio várias vezes à igreja. Hoje, por essa resumidíssima biografia, os cristãos católicos comemoram o dia de Santo Ambrósio de Sena. Eu não sei, Iene, se era segunda-feira, mas era um 20 de março. Em 1727 morreu aos 84 anos de idade o físico Isaac Newton. O cientista descreveu a lei da gravidade universal e esclareceu vários fenômenos naturais, como o movimento dos astros no sistema solar. Dante, conta a lenda, ou não, é que teria caído uma maçã, né, na cabeça dele. Ele começou a pensar, mas por que ela, quando se desprende do galho, não vai para outra direção, né? Por que ela sempre vem na mesma direção? E ali ele começou a conceber a lei da gravidade. Em 1901, nascimento do chileno e poeta político Pablo Neruda. Alguém leu Pablo Neruda hoje em dia? O Pablo Neruda foi mais à esquerda do que à esquerda do comunista, né? Essa é uma realidade. Eu pergunto se o Pablo Neruda tá. Eu fui visitar a casa dele, Enes. Trouxe até um raminho para minha filha e disse o seguinte: eu estou trazendo um ramo do Chile. Ele falou: pai, né? Como quem diz, por que não trouxe uma? Falei, mas se eu disser para ti que é do jardim da casa do Pablo Neruda, daí ela falou: daí eu quero. Entendeu? Em 1941, o escritor Monteiro Lobato foi preso por criticar em uma carta as torturas praticadas pelo Estado Novo. Ele cumpriu 3 meses dos 6 que ele fora condenado. Depois eu entro em outras efemérides. Voltando ao Pablo Neruda, ele é um dos que levou o Prêmio Nobel de Literatura. 2 poetas, né? Como é que é o nome da poeta lá do Chile? Me ajuda a lembrar o nome dela, professora? Que teve o Prêmio Nobel de Literatura. Ai, santo Deus. Mas enfim, enquanto não chega essa informação, Eli, qual é teu destaque? Doutor Nelson. Eli, deixa eu dar o meu destaque. Eli, faz favor. Anote aí as ofertas, tu que todos os dias. Lá no açougue do Neco. Papelão sem osso, 3,25. Como é que é? Papelão papelão sem osso, 3,25. Mas na embalagem vai. Entendeu? E embalagem moída 3,2. Dá o teu destaque aí, porque hoje está uma galhofa em cima dessa operação carne fraca. E a Vigilância Sanitária está só aguardando autorização para fazer o trabalho aqui em Foz do Iguaçu. Tive hoje pela manhã lá e eles estão só aguardando. Ó, destaque na área policial. Gabriela Mistral, tá? É o nome que empresta o nome de várias escolas, inclusive em Maringá. Exatamente. Então, para quem está estudando lá, mas por que chama o nome dessa escola policial? Ela era uma poeta chilena e que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Diga. Ó, no setor policial está relativamente calmo. O que chamou a atenção foi um senhor de 60 anos de idade que estava pescando no Rio Paraná e passou mal. Ele teve um mal súbito, caiu no rio e acabou morrendo afogado. Eu acompanhei essa situação no sábado à tarde e o médico, o legista, fez os exames e constatou que ele teve um AVC. E aí, por conta desse AVC, ele
desequilibrou, caiu do barco e acabou morrendo afogado. O SEAT chegou a ser acionado, foi para o local, resgatou o corpo, mas lamentavelmente morreu. 60 anos de idade. E a questão do setor policial que chama atenção, 8 carros furtados. Desses 8, 7 foram recuperados pela polícia. 11h06, Dante, vem chuva, não vem chuva essa semana, como é que é o negócio? Não, o tempo é bom, ameno, né? As temperaturas mais baixas durante a manhã vão subindo no decorrer do dia, chega até aos 30 graus hoje em Foz do Iguaçu, a mínima foi de 19, né? Mas não é mais aquele calorão abafado que estava 15 dias atrás, então continua esse tempo quente, mas agradável. Agora 11h07, Enes, bom dia, Enes, tudo bem? Só um complemento aí nessas informações. Começa hoje começou, né? O outono. 7h30, o outono, a estação que faz o meio de campo entre o verão e o inverno, e vai até o dia 21. Dias mais curtos, noites mais longas, temperaturas amenas e muito vento. E o teu destaque, Enes, seria por aí? Não, tem mais ainda. Essa questão que você falou aí do papelão aí, da carne com papelão, o auditor fiscal federal agropecuário Daniel Gouveia Teixeira, esse fiscal fez um estrago terrível que você não... E o problema é que eu conheço a peça, Enes, ele é formado na Universidade Estadual de Maringá em zootecnia, contemporâneo ao tempo que eu era do curso de letras, amigos em comum, né? E ele tinha um esquema, digamos, não digo de apadrinhamento, ele convergia, vamos dizer assim, ele pedia benção para a turma do PMDB, os deputados do PMDB em nível federal, e tinha o cargo que ele tinha, e fez o fiasco que fez também, né? Ele começou lá no frigorífico Pecim, né? E levantou questões ali de ordem violentas, né? Aquele negócio de agregar... você está falando do Daniel do Bem, porque tem 2 Daniel, né? Um que delatou, né? O Daniel que comandou. Pois é, esse fiscal federal agropecuário. Certo. O Gouveia Teixeira. Tá. Ele levantou no trabalho dele, porque ele é auditor fiscal, a mistura de carcaças de frangos na composição de embutidos, principalmente a salsicha. A lei prevê 60%, mas ele levantou uma questão de 94%. Olha, 94% é quase que osso puro na coisa. É que aquilo em altas temperaturas, transformado num pó praticamente, ninguém nota isso, né? Ele começou por aí. Depois aquela recuperação de carnes já estragadas também, e entra na mesma composição de embutidos. O negócio é o seguinte, Nelson, que toda fala que se fez neste fim de semana, no sentido de justificar a grandiosidade do trabalho que os frigoríficos fazem, não foi o suficiente para, digamos, contemplar os compradores internacionais. Mas a questão é o seguinte, nós estamos preocupados muito com o cara que compra na Alemanha, na Itália, na França, e o brasileiro que mora aqui no Rincão São Francisco. Eu faço contraponto com você, e é com o cara lá de fora que nós temos que se preocupar. Sabe por quê? Porque nós conhecemos aqui internamente as marcas. Então você vai fazer um churrasco no domingo lá com a tua família, você diz, eu não vou comprar carne desse, não vou comprar carne daquele, não vou comprar linguiça aqui e tal e tal. O que vai acontecer? Por exemplo, cooperativas como Frimeza, como Lar, como Copacol, vai estourar de produzir, vai vender pra caramba. No mercado interno, você não vai deixar de comer carne, não vai deixar de se abastecer. Mas por quê? Porque você conhece as marcas, você vai migrar. Você vai migrar de uma marca para outra. O problema é que quando cai uma notícia dessa lá no mercado europeu, entendeu? Não se compra absolutamente nenhuma carne mais. Então, essa notícia... Esse é o problema. Agora saiu agora, a notícia de última hora da União Europeia. O mercado comum europeu já suspendeu as compras. Aí, ó. Já barrou. E a China e a Coreia do Sul também. O Brasil responde no mercado de alimentos por carne 7% do mercado mundial. Não, é o primeiro em carne de boi, o primeiro em carne de frango e o quarto em suínos. Sem falar que o Brasil ficou 10 anos tentando levar sua carne para os Estados Unidos e agora muito provavelmente perca para a Argentina, que era a segunda colocada na fila. O Nélio Sander participou hoje ao vivo de Paris e amanhã ele vai estar na Inglaterra e ele estava falando a respeito dos jornais, da repercussão, só se fala nisso lá.
E isso que o doutor Nelson falou é verdade. O Brasil... Lá fora é que fica o problema ainda. Por isso que eu faço esse contraponto Aí contigo. teve uma crítica em cima disso, a Polícia Federal, porque parece que são casos isolados em 2 frigoríficos, né? E será que deveria ter feito tanto alarde, parecendo que é toda a produção brasileira, né? Porque a impressão que se dá é essa. E quando são casos isolados, né? E vamos perder mercado no mundo inteiro. E tem o velho dito popular, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, o que fazem os bandidos? Eles colocam aquilo que é permitido ser colocado. Só que em determinadas doses, quer dizer, você ultrapassa. Eles, para nós, para mim, sabe qual é o juízo que eu faço disso? É a mesma coisa do leite do Rio Grande do Sul. Os caras lá colocando ureia a mais, compra 400 litros de leite, faz 600, só da cáustica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como não tem, a coisa está sendo vendida no pequeno, no médio mercado do Rio Grande, fornecido para algumas escolas, não tem a repercussão que teve agora de dizer o seguinte: toda a carne brasileira, o grosso da carne brasileira é exportada. E aí entra o cônsul, o embaixador, o não sei quem e tal, pedindo explicação. Mas, ao que tudo indica, o churrasquinho que o presidente Temer contemplou os embaixadores em Brasília no sábado à noite, eu acho que não convenceu muita gente, não. Pois é, mas eu não sei quem são esses marqueteiros bobalhão, né? Mandar o presidente, convidar os caras para uma churrascaria. Isso é mais sério, gente. Para. Vocês querem ver que não tem veneno? Vamos lá na churrascaria comer um churrasco. Isso é coisa de bobalhão. Ninguém vai morrer. Que ninguém vai morrer e tal. Isso para. É pior ainda. O tiro sai pela culatra. Eu acho que o Temer está fazendo muita boa coisa aí pela economia, mas eu não consigo ter simpatia. 11h13. É o seguinte, deixa eu dar a agenda dos candidatos. Por quê? Porque a Rádio Cultura vai até o final de semana entrevistando os candidatos a prefeito. Até segunda, Cida? Porque o programa... Falta um, né? O que diz a agenda dos candidatos hoje? O Chico Brasileiro com vice Newton Bobato, das 9 ao meio-dia, gravações do programa eleitoral. 3 da tarde, caminhada na região do Três Lagoas, uma concentração em frente à praça principal do bairro. E às 7 da noite, reuniões na região da Vila C. O candidato Irineu e a vice Maria Cirlei não dizem o que vão fazer no dia de hoje. Alguma coisa farão, mas não comunicaram nós. O tenente-coronel Janque, da mesma forma, também não enviou a sua agenda. Ele tem o vice Carlos Osório. O doutor Osli Machado, com o Eduardo Espada, o Eduardinho, fez panfletagem na Avenida Paraná hoje pela manhã. Reunião no Sendetir da Rua Rui Barbosa, Vila Esmeraldo, 10 horas reunião administrativa com Espada, meio-dia ele almoça com funcionários da Retifós na BR-277. Às 3 da tarde, no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Rua Almirante Barroso, no edifício Pedro Basso. Às 5 da tarde, ele vai no Sindicato dos Despachantes Aduaneiros da Rua Carlos Luz do Parque Presidente 1, e às 19 horas o candidato Osli Machado estará reunido com a Guarda Municipal na Associação da Guarda. E às 8h30, reunião com apoiadores na Rua Jorge Sães. O candidato Marcelino Freitas e o vice Sandro dos Santos do PT não mandaram. O candidato Felipe Mansur, hoje pela manhã, ele deu uma entrevista na Gazeta do Iguaçu, a nossa querida Gazetinha, às 11 horas, ele estará aqui na Rádio Cultura. Ele chegou antes das 11 aqui na Rádio Cultura, já está nos estúdios da Rádio Cultura. Às 2 da tarde tem uma reunião no CREA, no edifício Pedro Basso, na Rua Almirante Barroso, 1293. E às 3 da tarde, uma visita no Porto Meira, é isso? Visita no Porto Meira. Exatamente, uma reunião acrescentando, uma reunião às 17 horas com pastores no Hotel Carimã. Felipe Mansur, agora são 11h15 e 38 segundos. Bom dia, candidato a prefeito. Estão aqui assessores do Felipe Mansur aqui na Rádio Cultura, candidata a vice-prefeita, professora Joane Vilela, quem a gente sempre dedica muito carinho e respeito. Bom dia, Mansur, obrigado pela tua presença aqui. Bom dia, doutor Nelson, bom dia a todos os presentes. É uma satisfação estar aqui na bancada da Rádio Cultura, do Contraponto novamente. Felipe, 15 dias termina, né? Sim. E como é que está a eleição? Olha, doutor Nelson, a eleição, nós estamos fazendo uma eleição focada naquilo que Foz precisa mudar. Porém, eu não posso deixar de falar para os ouvintes da Rádio Cultura que a tristeza bate no meu coração quando começam a fazer uma campanha do medo, né? Nós
a minha equipe, a nossa proposta é fazer uma campanha da esperança, porque Foz do Iguaçu hoje precisa de esperança. A cidade de Foz está numa situação justamente porque o medo imperou na cidade nos últimos 4 anos. Era o medo de contrapor o prefeito, era o medo de contrapor os vereadores, era o medo disso, é o medo daquilo. E, infelizmente, o candidato Chico continua aí dentro dessa mesma linha, está fazendo uma campanha de medo, colocando medo na população, colocando questões infundadas na televisão, doutor Nelson, sabe, porque simplesmente perdeu o argumento, perderam o argumento com relação à nossa cidade, perderam o argumento com relação àquilo que Foz precisa melhorar. E agora estão fazendo uma campanha, fazendo o argumento direto, porém mentiroso, um argumento que não tem fundamento nenhum. Estão colocando a minha família na televisão, né, o que entristece muito. Ontem à noite mesmo, minha mãe mais uma vez me ligou chorando, primeiro quando disseram que eu era ateu. Minha mãe me liga chorando, desesperada, dizendo: meu filho, eu te dei uma formação básica na vida católica, você estudou em colégio de padre e agora estão dizendo que você é ateu, que é uma mentira, e eu já falei isso aqui na Rádio Cultura, né? A candidatura do Chico Brasileiro mente quando diz que eu sou ateu, e a candidatura do Chico Brasileiro está mentindo a respeito da minha família, e perderam, doutor Nelson, todo o pudor de se fazer uma campanha decente. Todo o pudor. Agora, eu estou muito confiante, doutor, porque eu tenho andado pela cidade e eu tenho visto a esperança nos olhos do iguaçuense. Esses dias encontrei no Porto Meira um senhor de 67 anos, está na minha página do Facebook, para quem quiser ver o vídeo, que espontaneamente disse: Felipe, eu nunca tive título, com 67 anos eu fiz meu título e eu vou votar em você porque eu tenho esperança. Então, entristece, doutor, porque a gente está aqui para fazer uma política pela cidade. E parece que o lado do Chico Brasileiro, que é o poder pelo poder, que é o poder pelo poder. Então, eu não posso dizer que eu estou assim contente, porque ataques são sempre ruins, ataques são negativos, ferem a honra, ferem a família. Não era isso que eu queria para essa campanha. Porém, o candidato, né, está fazendo isso, e a nossa resposta, a resposta minha, da minha equipe, vai ser uma resposta com a maior honra, classe, categoria que existe. Nós vamos continuar falando sobre Foz do Iguaçu. Ô Felipe, você sabe que eu particularmente não cheguei a discutir isso aqui internamente na Rádio Cultura, eu quase que particularmente estava com um desejo de cancelar esta segunda rodada, vamos dizer, de entrevistas. Como eu observei que candidatos utilizaram bastante entrevistas, né? Você, inclusive, sim, a sua assessoria de campanha se utilizou disso, utilizada de trechos de entrevistas na Rádio Cultura, não só você, como outros candidatos. Eu disse: opa, então a Rádio Cultura está sendo um palanque. Não tenho dúvida, sem dúvida. Está sendo um palanque de discussão em relação à campanha. Mas ontem, eu andando pela cidade, e eu andei em várias regiões da cidade, e eu confesso que eu tive, digamos assim, uma sensação, Eli, um tanto quanto estranha, e eu vou encaminhando a pergunta para isso aí. Enes, eu não vi nenhum lugar de cidade. Eu vou falar daquilo que eu vi, não estou dizendo que não tenha acontecido, porque eu não sabia da agenda de nenhum candidato no dia de ontem. Nenhum aglomerado de pessoas que significasse uma mobilização de alguém que tivesse minimamente panfletando ali para pedir voto para alguém. Como se a sociedade, como se a cidade estivesse totalmente dissociado desse momento que eu julgo ser um dos mais importantes dos últimos anos da história de Foz do Iguaçu. Né? Não precisamos dizer o que está a cidade, como ela está administrativamente, as consequências da loucura que foram feitas, ou das loucuras que foram feitas recentemente, mas eu não sei se o eleitor já está decidido. Eu tenho por pesquisas e por amostragem que muita gente ainda não se decidiu, mas eu não observo, não sei se não está mais contagiando, não sei se o jeito de fazer política é diferente e eu não estou compreendendo, mas eu não vi a mobilização. Você tem essa sensação? Se você tem explicação para isso? Veja, doutor Nelson, eu tenho uma explicação para isso, sim. Nós temos uma pesquisa interna que foi feita semana passada
que 20% dos iguaçuenses ainda não sabem quem votar. É um número, para 15 dias das eleições, um número muito representativo. São 20% das pessoas que não decidiram o voto, podem votar em qualquer um dos 6 candidatos. E o que isso me mostra, doutor Nelson? Que a política em Foz está desacreditada. As pessoas não estão acreditando nos políticos, né? Existe hoje uma dificuldade muito grande do cidadão comum, aquele que paga o seu imposto, aquela pessoa que levanta cedo, que sai de casa, que rala, trabalha, de olhar no olho de um político e dizer, eu confio nele. Então, as pessoas não querem se envolver. Existe também uma dificuldade aí operacional das campanhas, isso aí a gente tem que falar, que não tem candidatos a vereadores. Os vereadores fazem um barulho, né? Mobilizam os bairros e tudo. Mas o que mais me chama a atenção é a descrença da população com relação à política. Mas nós precisamos mudar isso, doutor. As pessoas precisam se envolver na política. E não é pelo medo, é pela esperança. Enis, qual é a pergunta que você quer fazer ao candidato Felipe Mansour? Pois é, eu estava pensando exatamente sobre essa descrença que está sendo enfocada. De fato, Felipe, há uma descrença quase que a cada 3 pessoas que você conversa, pelo menos uma, ela manifesta essa descrença que está, de uma certa forma, causando transtornos em qualquer pesquisa. Qualquer pesquisa apresenta esses 20% ou até mais, conforme você anunciou. Mas essa tática que foi citada por você também, de ataques, sabe? Essa tática, ela, de uma certa forma, ela é sempre usada em momentos diferentes, né? Agora, para tudo tem uma resposta, né, Felipe? Qual é a sua resposta para esses ataques? Doutor Enis, a resposta é manter a nossa linha. Nós não vamos nos deixar abalar por ataques mentirosos. Eu tenho uma confiança muito grande mesmo, doutor Nelson, no discernimento e na lucidez do nosso iguaçuense. O iguaçuense hoje, em todos os lugares da cidade que eu fui, ele está lúcido para a política. O iguaçuense hoje não quer ataques na política. O iguaçuense hoje quer a verdade, quer saber o que está acontecendo. E você atacar a família de um candidato, gente, vamos ser bem honesto e sincero, que passa de todo tipo de pudor, de todo tipo de decência que a gente pode ter na nossa política. É triste ver que aquelas pessoas que estão no poder querem ficar no poder a qualquer custo. E aí, Enis, eu faço uma pergunta aqui a todos os nossos ouvintes. Por quê? Por que essas pessoas que estão no poder querem permanecer no poder a qualquer custo? Qual é a intenção delas? O que elas têm programado para, no momento que acabar essas eleições, o que elas vão fazer com a nossa cidade? No momento que você se permite atacar a família de um candidato, você pode ter certeza que essas pessoas não vão ter pudor nenhum em atacar a família de qualquer iguaçuense que está votando neles. Então, uma pergunta de solução. Qual é a solução, Felipe? A gente fica estarrecido que as medidas políticas para, por exemplo, colocar em funcionamento uma creche, né? A escola, o ensino fundamental nosso sofrendo bastante. E quem sabe um dia nós temos não sei o que e tal, e o fato é que faz tempo que a coisa não funciona. O que nós podemos dizer, por exemplo, a essa questão, creche, por exemplo? Então, estou te perguntando como candidato, tem solução isso ou é mais um discurso que vai ter que mandar um bilhete para Brasília, que esperar o governador vir não sei que dia, que não sei que ministro? Como é que é o negócio? Doutor Nelson, tem solução. O problema é que a solução passa por uma mudança das cabeças políticas. Porque as cabeças políticas velhas que estão aí, que são acostumadas a trocar cargos por apoio político, elas não vão conseguir resolver o problema da nossa cidade. Vai ser mais do mesmo, vai ser mais de uma política que levou Foz para o buraco. Tem solução e eu explico para o senhor por que tem solução. Porque Foz do Iguaçu tem dinheiro, gente. Foz do Iguaçu tem orçamento, Foz do Iguaçu tem recurso, Foz do Iguaçu tem royalties de Itaipu.
E será o Benedito que não vão conseguir fazer essa cidade andar? Então, solução tem, mas nós precisamos pôr gente técnica, qualificada. Está aí o exemplo da minha vice, uma pessoa, né, que tem experiência na área. Está aí o exemplo de tantas pessoas que estão me apoiando na minha candidatura, que sabem pegar o recurso público e fazer a aplicação desse recurso público sem pensar na próxima eleição, sem pensar no cargo comissionado, sem pensar no apoio político, sem pensar no partido político. Essa é a política que a gente quer implementar. É a política do bem das pessoas. Porque, Nelson, nós precisamos salvar a nossa cidade. Se nós não conseguirmos salvar a nossa cidade dessa vez, o que vai virar de Foz do Iguaçu? Então, tem solução, sim. A educação de Foz tem solução. Eu vou dar um dado técnico aqui para vocês, que, por exemplo, as donas de casa, elas podem entender, as mães de família podem entender, os pais de família podem entender. Nós temos sala de aula em Foz do Iguaçu que tem vaga sobrando, gente. É só fazer um remanejamento. Mas para fazer esse remanejamento, a pessoa que está coordenando, que está comandando o município, o prefeito, ele tem que ter cabeça para isso. Ele tem que ter estudo para isso. Ele tem que ter administração para isso. Ele não vai conseguir fazer esse remanejamento e alocar bem os recursos pensando só na próxima eleição, pensando só na próxima política, pensando só no próximo apoio que ele vai ter ou não vai ter, ficando refém de uma Câmara de Vereadores. Ele não vai conseguir fazer isso. Nós precisamos de gente técnica, qualificada. A administração de Foz do Iguaçu precisa ser profissional. Senão, eu tenho medo do futuro da nossa cidade. 11h28, faz rapidinho uma pergunta, né? Que não seja de saúde, que depois do intervalo nós estamos perguntando sobre saúde. Tá, diga. Candidato, vamos só para... Depois eu faço outro, então no outro, com mais tempo daí. Candidato, eu queria saber, na linha que o Enes lhe perguntou, mas eu quero saber sobre medida judicial. O senhor vai tomar alguma medida? Veja, já tomou? Nós sofremos até agora 14 ações judiciais nessa campanha. Não está muito judicializada essa campanha? Isso não é maléfico? Está completamente. E aí a gente vai lembrar que a turma do Chico Brasileiro, eles têm advogados bons mesmo. Vem advogado de Brasília para Foz do Iguaçu, vem advogado de Curitiba para Foz do Iguaçu, estão causando um inferno nessa campanha. Tudo eles estão judicializando, tudo estão levando para o tribunal. Existem outros candidatos que também estão atacando o candidato. Não, você vai estar perguntando se nós vamos tomar algumas medidas. Isso. Sim, nós vamos tomar as medidas. Nós estamos tomando medidas, nós estamos entrando com ações, estamos pedindo aí direitos de resposta. Agora, veja, gente, nós temos uma campanha, e eu quero deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte, para o iguaçuense, que todos os meus advogados são voluntários. Todos. E eles têm advogados que pagam fortuna para as bancas que estão fazendo esses ataques. Mas nós vamos fazer todas as medidas necessárias. 12h31, tem um ouvinte, o seu Arides, observando que sempre o carnê do IPTU ao menos era entregue no início do mês de março, agora vai para o mês de abril. Agora são 11h29 e nós estamos entrevistando o candidato a prefeito por Foz do Iguaçu, Felipe Mansur, que tem 33 anos de idade, reside aqui, é casado, tem uma filha de 2 anos que nasceu aqui em Foz do Iguaçu, é formado em administração de empresas com especialização em marketing e curso de extensão em políticas públicas numa universidade norte-americana chamada Harvard. É administrador, coordenou uma equipe técnica que estudou e analisou o comportamento da economia das finanças de Foz do Iguaçu. É que essa biografia eu dou sempre antes do início, eu tinha esquecido, então estou colocando agora a biografia do candidato. 11h30, eu vou para o intervalo e a primeira pergunta já vem com a resposta do Felipe, é sobre, de uma forma geral, a nossa saúde, que infelizmente eu não conheço. E Deus queira que não tenha um outro município do Brasil com a saúde administrada da forma como está sendo administrada. Ou seja, não é nem culpar pessoas, né? A saúde não responde o mínimo que a sociedade está exigindo. Depois do intervalo comercial nós voltamos. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo.
Certificado digital é na De Paula. Mais segurança, comodidade e economia para a sua empresa. Aqui, seu certificado digital sai na hora, sem pré-cadastro ou pagamento antecipado. Venha conferir, compre agora mesmo ou renove seu certificado digital na De Paula. Contadores Associados na Rua Antônio Raposo, 310, no centro, em Foz do Iguaçu. Telefone 2105-2000. Grandes clientes de todos os tamanhos. Sabe por que fazer graduação na Unopar é diferente? Além de estudar fazendo seus horários e contar com o apoio de um tutor online para tirar dúvidas, só na Unopar você tem aulas presenciais transmitidas ao vivo com o professor. Educação à distância sim, só na Unopar. Estude já, sem pagar nada agora. Ligue 3523-0838 ou 99930-7787. Inscreva-se unoparead.com.br. Unopar, aqui você nunca está sozinho. Na Iguafarma você encontra toda a linha de medicamentos genéricos, farmácia popular e uma ampla perfumaria com as melhores marcas e menores preços. Agora também Iguafarma Manipulação, laboratório e equipamentos modernos, profissionais capacitados para desenvolver seus medicamentos. Iguafarma, a farmácia do Ademir há 44 anos, cuidando da sua saúde. 2 lojas para melhor atendê-lo. Filial Belarmino de Mendonça, esquina com Almirante Barroso. Matriz Belarmino de Mendonça, esquina com General Meira. Disque entrega 3574-1341 e 3574-1660. Atenção para o toque dos 3 segundos. Atenção você que é da Marinha, Exército, Aeronáutica, ativo e inativo, aposentado, pensionista e servidor público. Agora você pode conseguir dinheiro extra através de empréstimos consignados do Banco Bom Sucesso de Foz. Ligue 3025-1919 ou 98809-5391 e fale com o Pedro e tenha um atendimento personalizado, rápido e fácil. Precisa de dinheiro já? Ligue 3025-3636 ou vá na Avenida JK 514, no centro de Foz. Bom Sucesso, o empréstimo amigável. Venha aproveitar as ofertas do Atacadão. Economize mais. Arroz Pérola Branca, agulhinha tipo 1, pacote 5 quilos, 9,98. Farinha de trigo Primor tipo 1, 5 quilos, 7,79. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, 9,90. É muito barato. Azeite de oliva Santa Isabel Extra Virgem Vidro, 500 ml, 5,99. Café no Bule, 500 gramas, 6,59. Economize mais. Atacadão, na BR 277, próximo à Ponte da Amizade. Depois de uma vida inteira de trabalho, você merece descansar. Na hora de se aposentar, conte com os serviços da Âncora Aposentadoria. Profissionais capacitados lhe darão todas as orientações, facilitando assim todo o processo. Consulte a Âncora e fique tranquilo. Âncora Aposentadoria. Tire suas dúvidas com orientação segura. Rua Almirante Barroso, 2289 Centro, a poucos metros do batalhão. Telefone 3523-7379. Ligue e agende um horário. Âncora Aposentadoria. Nome de confiança. Há mais de 22 anos, o rodízio de bistec é servido no restaurante do CTG Chagua. Sem dúvidas, o sabor e o preço fizeram do restaurante Chagua o melhor endereço para sua refeição. Um completo buffet de pratos quentes e saladas, além do atendimento que é incomparável. 22 anos, o melhor rodízio de bisteca está no CTG Chagua. Almoce, jante e confira. Avenida República do Paraguai, setor esportivo do CTG Chagua. Telefone 3025-2701 em Foz do Iguaçu. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo 310, no centro. Telefone 2105-2000. Acesse o site www.depaulacontadores.com.br. E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500.
11 horas e 36 minutos, é o Contraponto da Cultura. Eu quero dizer ao público ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, na sexta-feira à tarde, o Ayrton José, mais a Cida Costa, que é a nossa coordenadora de jornalismo, junto com representantes, e teve coligação que veio mais do que um representante, o Marcelino do PT diz, olha, o que está resolvido, e aderiu antecipadamente aquilo que poderia ser combinado, e foi combinado as regras do debate. O debate que nós colocamos, eu depois dou um tempinho a mais para o Felipe, é o seguinte, é que é uma espécie de uma conversa, de perguntas meio que diretas, porque senão nós também não temos o recurso da televisão, que vem aquele negócio, o senhor gosta de criancinha? Eu gosto de criancinha. 30 segundos para o senhor fazer a réplica. Não, mas ele não gosta de criancinha igual eu gosto mais de criancinha. Aí volta, não, eu vou cuidar das criancinhas. Não ter esse negócio meio que fechado, é porque não sei o quê, algum argumento que alguém possa dizer que está sendo indevidamente atacado. Eu só espero que a gente não tenha que, de repente, num debate entre 6 pessoas extremamente amadurecidas, o currículo dos candidatos são currículos bem recheados, os seus vices são pessoas que se apresentam, né? Tem uma boa de uma ficha a ser apresentada. A gente espera que todo mundo tenha imagine, o sujeito que não sabe participar de um pequeno debate de uma emissora de rádio, o que ele vai fazer enfrentando o tiroteio que vai ter que enfrentar depois na condição de prefeito, né? Sujeito que não souber se organizar, administrar um comportamento num programa de rádio, amigo, não vote nesse cara, que esse cara não sabe ser o teu prefeito, a não ser que ele seja indevidamente agredido com uma calúnia muito grande. É natural que as pessoas percam lá um pouco o seu controle, mas vir para tumultuar, para brigar e tal, eu não imagino isso. É uma preocupação grande do Ayrton José de Jesus, mas que eu não imagino. 11h38, Felipe, saúde, uso esse termo aqui, é a nossa faixa de Gaza que nós estamos vivendo nesse momento aqui em Foz do Iguaçu. Mas solução imediata, não é nós precisamos mais médico, mais isso, mais aquilo e tal. Agora começaram a atender minimamente, digamos, exames para as mulheres gestantes. Mas passou exatamente 9 meses em que a mulher engravidou em Foz do Iguaçu, né? Pariu o seu filho, e se alguma assistência técnica obteve, não foi via município, foi pelo bolso, foi por outras vias e não um atendimento na saúde do município. O que nós podemos fazer de imediato? Veja, doutora, eu vou dar um dado aqui para quem está nos ouvindo, que é o seguinte, para as pessoas saberem que a saúde de Foz do Iguaçu tem solução. A saúde de Foz do Iguaçu, do jeito que nós estamos vivendo aqui, ela só está nesse caos porque não tem administração o município. O município não tem administração, não conseguem contratar um laboratório, não conseguem contratar minimamente os serviços que as pessoas estão precisando. Nós gastamos em saúde, doutor Nelson, quase 230 milhões por ano, certo? A cidade de Cascavel gasta menos que isso. E tem mais leitos e tem um nível de saúde melhor que o nosso. Aí eu pergunto, para quem está me escutando aí, para a gente fazer uma reflexão. Como que uma cidade igual Foz do Iguaçu gasta o que gasta e não tem uma saúde decente? Só tem tem 2 respostas, na verdade. A primeira, a corrupção que foi desenfreada no município. A segunda, não estão administrando esse dinheiro corretamente. Nós precisamos pegar esse recurso, esse dinheiro, e administrar ele de uma forma que as pessoas vão conseguir ser atendidas nos seus problemas. E qual o problema da saúde hoje em Foz? Nós temos fila de exames absurda, transtorno dramático das pessoas que estão vivendo. Falta de atendimento nos postos de saúde, que fecham 2 horas da tarde, um absurdo, posto de saúde fechar 2 horas da tarde, porque a pessoa está trabalhando, ela passa mal no trabalho, não tem como ser atendida no posto de saúde perto da sua casa. E consulta com especialistas. Consulta com especialistas, doutor Nelson. O que eu vou fazer? Nós vamos pegar e fazer uma parceria com o grande hospital da cidade. Vão ser 43 consultórios para atender as pessoas das 19h30 às 11 da noite, às 23 horas. Isso vai começar a acontecer no meu primeiro mês de governo.
Eu já fui, já chequei, já sei os dados, já sei quanto que vai custar para a prefeitura. Isso aqui a população pode anotar. Primeiro mês de governo, nós vamos estar atendendo num grande hospital da cidade, em 43 consultórios, das 7h30 da noite às 11 da noite. E aí eu faço uma reflexão aqui, mais uma, Nelson. Se o Dória, que é o prefeito de São Paulo atual, conseguiu fazer isso numa cidade que é uma megalópole, uma cidade absurdamente grande, fazendo parceria com hospitais, e ele conseguiu praticamente zerar a fila dos exames das consultas, por que nós não vamos conseguir em Foz do Iguaçu? Nós só não vamos conseguir em Foz do Iguaçu se continuar essa incompetência administrativa que está tendo na cidade. E para isso que eu quero pedir o voto das pessoas e fazer uma gestão que a gente possa consertar isso. Porque dinheiro tem. E nós vamos conseguir aplicar esse dinheiro, aplicar o recurso desse dinheiro adequadamente. Uma outra questão. O hospital municipal está a cargo do governo do estado hoje. A prefeitura economiza 3,5 milhões por mês. E aí eu pergunto, cadê esse dinheiro? O que estão fazendo com o dinheiro do hospital municipal? Aonde que está indo o dinheiro do hospital municipal? Que não conseguiram minimamente contratar um laboratório ainda hoje? Que não conseguiram colocar médico em horário estendido nos postos de saúde? Será que os políticos não têm decência e noção que eles estão fazendo as pessoas sofrerem? Nelson, eu andei ontem em vários bairros da cidade, mas teve um bairro da cidade, a Vila Independente, que me deixou chocado. Fui em casa de 3 pessoas, as 3 com problemas graves de saúde, por puro descaso da administração pública. Mas não é um problema grave assim, Nelson, que a pessoa continua vivendo e ela está com aquela dor de estômago e às vezes está com a dor de cabeça. Não, a pessoa parou de trabalhar. Tinha uma senhora lá, tem um problema no braço, está dependendo de um exame para consertar o problema no braço dela, para ela poder tomar a medicação correta, e ela não consegue fazer o exame. Faz 6 meses. Aí eu penso, minha Nossa Senhora, nós precisamos consertar o poder público de Foz. Não é, gente, para o político poder ir lá e ganhar o seu salário, não é para o político dizer que virou prefeito, não é para o político dizer que virou vereador, é porque as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo. Nelson, essa pessoa chorou na minha frente. Ela tinha acabado de me conhecer, chorou na minha frente. E disse, olha, eu não sei mais o que fazer. Me mostrou uma papelada enorme. Requisição disso, requisição daquilo, médico disso que ela já passou, e um empurra para o outro, e um empurra para o outro, e ninguém resolve. Então, Nelson, para resolver a saúde de Foz é pegar o recurso que nós temos e aplicar esse recurso como administrador, não como político. Aí vai dar certo. 11h43, Eli. Ainda em cima dessa questão da saúde, aquilo que você colocou aí, tem condições de melhorar e tem condições de arrumar. Se fala muito hoje na questão de credibilidade da prefeitura, principalmente nessa questão aí do laboratório. Como contratar? A prefeitura está sem credibilidade. Dinheiro pode até ter, como você está colocando, apesar de que o orçamento diz que já está comprometido. Como é que resolve essa questão de credibilidade? Porque a prefeitura diz que não consegue contratar. E a gente percebe, dias atrás aí, o pessoal que faz o atendimento nos postos de saúde entrando em greve porque não recebe pagamento, não recebe o vale alimentação. E aí fica aquele jogo, a prefeitura diz que pagou, a empresa diz que não recebeu. E aí? Então, Eli, só tem um jeito da gente resgatar a credibilidade dentro da prefeitura de Foz do Iguaçu. É trocando quem está lá. Quem está lá perdeu a credibilidade, gente. Não existe credibilidade hoje. Claro que nenhum laboratório sério vai querer fazer um contrato com a prefeitura. A prefeitura faz o descaso do recurso público. A prefeitura aplica mal o recurso público. A prefeitura pega o dinheiro do imposto e ninguém sabe o que faz. Eu pergunto de novo aqui no ar, para todo mundo que está nos ouvindo, cadê os 3,5 milhões que a prefeitura está economizando do hospital municipal por mês? Que o Estado está bancando no hospital municipal? O que estão fazendo com esse dinheiro? Será que não dava para contratar um laboratório? Então tá bom, vamos supor aqui, não tem credibilidade, nenhum laboratório quer fazer essa contratação. Faz um contrato lá, pega esses 3,5 milhões, faz um contrato, pagamento, faz uma licitação, pagamento adiantado, dá um jeito, se vira. O povo não pode mais sofrer, as pessoas não podem mais sofrer o que está acontecendo em Foz. Aí vem uma prefeitura e vai contratar o mesmo laboratório da época do Reni? Aí não tem credibilidade mesmo, né?
Aí vai ficar difícil fazer a gestão no município. O que eu quero é resgatar a decência e a esperança na nossa cidade de Foz do Iguaçu. Para isso, gente, nós não podemos deixar aquelas pessoas que estão no poder lá. Nós temos que trocar. 11h46, a pergunta é para ti e depois para o Enes. Dante, fala. Candidato, a questão do funcionalismo público, né? É uma série de problemas que enfrentam, né? Primeiro, a falta de material para trabalho em alguns casos, falta de efetivo em outros, né? Que nós temos esse problema na saúde, na segurança pública, através da Guarda Municipal. Muitos candidatos dizem que não há como fazer concurso para a Guarda por questão de falta de dinheiro. Aí tem o problema na saúde, né? Que também falta profissionais desmotivados trabalhando também. E nós temos 6 mil funcionários públicos em Foz do Iguaçu, né? Como que você pretende tratar o funcionalismo público? Veja, Dante, eu fiz uma reunião lá no Sindicato dos Funcionários Públicos, eu fui muito claro. E eu repito que eu não estou prometendo nada que eu não possa cumprir. Funcionalismo público de Foz do Iguaçu, os 6 mil funcionários públicos que nós temos em Foz do Iguaçu, eles precisam, de uma vez por todas, ter uma atenção que eles não tiveram ainda de nenhum prefeito. Por quê? Porque o funcionário público é que trabalha na cidade. É o funcionário público que faz o atendimento do povo. É o funcionário público que presta o serviço e é pago com imposto daquelas pessoas que têm que ser atendidas. Então, adianta um prefeito brigar com um funcionário público? Não adianta. Por outro lado, adianta um candidato chegar na eleição e prometer que vai fazer tudo com o funcionário público e depois quebrar o município? Também não adianta. Então, nós temos que ter consciência, nós temos que tratar o funcionário público com responsabilidade. O gestor, ele está do mesmo lado do funcionário público. Se precisar fazer concurso, nós vamos fazer concurso, sem dúvida nenhuma. E aí a pessoa chega e diz, mas não tem dinheiro em Foz do Iguaçu. Como é que não tem dinheiro em Foz do Iguaçu, gente? Se o nosso orçamento está quase R$1 bilhão por ano, quem que me prova que não tem dinheiro nessa cidade? Se nós recebemos 60 milhões quase de royalties por ano, se nós recebemos, aqui eu estou aqui com os dados, 35 milhões de recurso de IPVA por ano e não tem um buraco tampado nessa cidade, nenhum político, ninguém vai me provar que não tem dinheiro em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu está com o cofre cheio. O problema é que não sabem o que fazer com esse dinheiro. É a mesma coisa que aquele cara que vai lá e ganha na loteria. Não sei se vocês sabem que existe até um estudo sobre isso. Os caras que vão lá e ganham na loteria 30, 40 milhões. Depois de 5 anos, 90%, Nelson, estão pobres. Porque eles não sabem o que fazer com o dinheiro. Aí, às vezes, tem aquele cara que é autônomo, que ganha um dinheirinho por mês e ele tem uma vida que ele consegue ter um conforto que, muitas vezes, o cara que ganha 10 vezes mais que ele não tem. Foz do Iguaçu é isso. Nós temos uma cidade como Toledo, que tem um orçamento muito menor que o de Foz. Toledo tem anel viário, Toledo tem investimento, Toledo tem pleno emprego, Toledo tem fábrica para todo mundo poder trabalhar, Toledo tem urbanismo, tem flor na rua, tem tudo. Toledo tem um orçamento que é menos da metade do de Foz. E Foz do Iguaçu tem 1 bilhão quase de orçamento por ano e não tem nada disso. Então, gente, é a cabeça do político que precisa mudar em Foz. É isso que eu estou defendendo para as pessoas. A cabeça do político precisa ser outra na nossa cidade de Foz do Iguaçu. Aí nós vamos conseguir ter a cidade que todos nós queremos. 11h49, Enes. Não, Felipe, as deficiências enumeradas aqui no campo da saúde realmente é algo assustador, né? Mas outros setores também têm deficiências iguais ou até maiores também, né? O caso de obras, o caso de segurança. De segurança, eu digo que de 100 e tantas câmeras, apenas 7 ou 8 está funcionando. 8. E nós estamos pagando um absurdo na manutenção disso. Mas a professora Joane Vilela trouxe uma notícia que é um lenitivo para a próxima gestão. Ela diz o seguinte, que se o prefeito Paulo McDonald Guise foi algo que sobressaiu em termos de administração pública e que aprova e apoia a candidatura do senhor e da Joane Vilela, foi bom, o seu será muito melhor. Aí, de fato, olha, para ser muito melhor, tem que ter o dobro digamos assim, de serviços. Mas há um porém aí, porque nós estamos com muitas medidas, muitos serviços retraídos praticamente há 4 anos. Então, a administração
do ex-prefeito Reni Pereira, ao invés de se transformar em notícias boas para a comunidade, se transformou praticamente num boletim de ocorrência do Eli da Delegacia de Polícia. Exatamente. Tanta coisa que, digamos, aconteceu, mas no campo político. Qual é a estratégia para recuperar esses 4 anos, fazer o do dia a dia, que não pode parar, e planejar na frente para não ter exatamente esse obstáculo daquilo que não foi feito? Enes, eu vou te responder essa pergunta com um exemplo, né? Um exemplo da engenharia. Certo. Nós tivemos um exemplo aqui que atormentou a vida de muitos iguaçuenses que tinham que atravessar a BR, que foi a trincheira na Avenida Paraná. Nós tivemos um exemplo aí. Eu acho que essa obra ficou quase 2 anos parada, né? Sim. Sem ser feita, com problema disso, problema daquilo, falta isso, falta aquilo, não conseguiam terminar a obra. Então você veja, uma trincheira em Foz do Iguaçu levou 2 anos para ser feita. Beleza. Tem uma trincheira aqui, se eu não me engano é Matelândia, Medianeira, que ela foi feita em 8 dias. Em questão de dias. 8 dias eles fizeram a trincheira. E nós em Foz do Iguaçu levamos 2 anos. O que eles têm de diferente da gente? Tem técnica, administração, aplicação dos recursos, e a trincheira ainda custou menos, foi mais barata. Então, gente, nós precisamos aproveitar os recursos. Nós podemos, sim, em pouco tempo, recuperar a autoestima do iguaçuense. Podemos recuperar o gosto do iguaçuense por sair de casa e andar nas suas calçadas, andar no centro da cidade, ir até o posto de saúde para poder ser bem atendido. Mas a gente precisa ter técnica, a gente precisa ter administração. Não adianta ser politiqueiro, não vai resolver. Política não vai resolver a nossa cidade de Foz do Iguaçu. O que vai resolver Foz do Iguaçu é gestão. E eu quero fazer, ao invés de fazer uma trincheira em Foz em 2 anos, eu quero fazer a de 8 dias. Ô Felipe, você falou que estava conversando, que teve uma conversa, uma reunião com os funcionários, o funcionalismo público. Você chegou a conversar com os professores municipais com relação ao plano de carreira deles, que foi feito um estardalhaço num aniversário da cidade, de 100 anos e tudo mais, e até hoje não foi pago? Conversei. Está aprovado, inclusive. O plano está aprovado. E aí a revolta deles tem lógica, né? Porque foi aprovado, foi concordado com algo que eles estavam pedindo, e eu acho que aquela época, o prefeito da época fez isso só para calar a boca dos professores, para eles pararem de fazer manifestação, mas não foi cumprido. Agora, o que nós precisamos para cumprir não só o plano de carreira dos professores, como para dar o plano de carreira decente para o pessoal do CCZ, que eu vi o caso do pessoal do CCZ é um absurdo, tem gente do CCZ que está há 18 anos e é seletista ainda. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos desenvolver Foz do Iguaçu. Eu fui muito claro com os servidores. Nós precisamos gerar recursos em Foz do Iguaçu e fazer com que os recursos que existem hoje sejam bem aproveitados. Hoje nós atingimos o limite prudencial. Foz do Iguaçu gasta 50% da sua receita em folha de pagamento. Nós precisamos equalizar esses recursos. Então, Foz do Iguaçu tem muito dinheiro, gasta metade desse dinheiro em folha de pagamento. Nós temos que ter mais desenvolvimento para Foz, ter mais recurso realmente para Foz do Iguaçu, para a gente poder equilibrar a conta. Aí nós vamos poder fazer plano de carreira para todo mundo. Agora são 11 horas e 53 minutos, 54 aqui, o horário correto. Felipe, eu vou resumir aí, você tem uns 3 minutos. Uma pergunta que é feita pelo seu Assis, que eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Grande abraço para o seu Assis. Mas eu sei que você já conversou com ele aqui através do contraponto, em ocasiões pretéritas aqui que você esteve. Ele diz o seguinte a respeito dos 43 médicos que você está falando no seu plano de governo, ou se reportou em algum momento que colocaria de imediato para atender, e que ele reclama realmente da saúde. E para o público ouvinte da Rádio Cultura, eu estou falando o nome do seu Assis, porque o seu Assis, e o seu Assis sabe que é tom de brincadeira que eu faço isso, mas se o seu Assis prometer que vai te visitar, ele é bom tu chamar uma UTI junto, porque ele tem todos os problemas de saúde, infelizmente. Exatamente. É uma pessoa com uma saúde bem debilitada. Mas assim, mas nessa ânsia, Felipe, que agora o Nelson Rodrigues iguaçuense, de título de eleitor, etc., nós estamos naquele discurso, naquela conversa em Foz do Iguaçu, que tudo vai se resolver tão logo tivermos uma eleição.
Mas não é de uma semana, não é um mês, são meses, são anos. O desmonte veio vindo, e de abril, junho para cá do ano passado, nada, parceiro, nada. Com toda a boa vontade das pessoas, com todo o desejo, nada. As coisas definitivamente não funcionam. Não estamos nem falando desses belos projetos que você está dizendo, faz uma trincheira aqui, faz um viaduto ali, que é necessário e tal. Nós estamos falando da coisa básica, da dor de dente. Alguém suporta a dor de dente meses? É isso que nós estamos suportando, Felipe. O que dá para dizer no final da tua fala? Olha, eu quero dizer o seguinte, que eu tenho muita segurança, porque eu estudei o que Foz do Iguaçu tem. E a hora que você sabe, Nelson, quais são os teus recursos, você sabe o que você pode fazer. O que me deixa mais indignado é porque Foz do Iguaçu tem muito. Se nós estivéssemos numa cidade com falta de orçamento, como, por exemplo, outras cidades do Brasil aí, que estão... O Rio de Janeiro não consegue pagar folha. Não é porque o Rio de Janeiro está só desorganizado, além de desorganizado. É porque ele não tem recurso. Entendeu? Porque ele tinha os royalties do petróleo, o royalties caiu, ficou sem recurso. Nós não, nosso royalties só aumenta ano a ano, nós só ganhamos mais royalties, nosso orçamento aumenta ano a ano. Então, o que nós precisamos fazer? E eu quero ser bem honesto e sincero com o senhor Assis. Nós precisamos pegar esse recurso, senhor Assis, e aplicar ele em prol das pessoas, não em prol da política. Chega de aplicar recurso público em prol da política. Nós precisamos aplicar o recurso em prol das pessoas. Eu quero pensar nas pessoas. Eu penso e me preocupo com cada pessoa, com cada dor de dente. Você está falando dor de dente, Nelson? Eu estive no Porto Meira anteontem, o senhor me falou, ele disse, faz 3 meses que eu estou com dor de dente. Eu não consigo ninguém nem para arrancar meu dente. Eu vou ter que arrancar meu dente em casa. O senhor me falou. E está um caos. Então, nós precisamos gerar confiança na prefeitura, para que a gente possa contratar os serviços corretos, para que os profissionais tenham segurança que vão receber o seu salário, e aí a gente começa a restabelecer todo esse quadro. Você tem 30 segundos para pedir voto ou fazer a consideração que queira, candidato. Eu quero pedir o voto aqui de todos que estão nos escutando, todos estão ouvindo, e quero pedir para as pessoas o seguinte, eu vou continuar mantendo o nível da minha campanha. Não acreditem em mentiras. Quando um candidato se dispõe a atacar a família do outro candidato, como está acontecendo comigo, vocês podem ter certeza que ele vai atacar a família de todos os iguaçuenses que estão vivendo e precisando da prefeitura. Eu peço o seu voto pela esperança, não pelo medo, porque eu acredito em Foz do Iguaçu. Agora são 11h58, nós encerramos aqui essa última rodada de entrevista que nós estamos fazendo com os candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu, e nessa segunda rodada, o primeiro por sorteio, foi o candidato Felipe Mansur, que esteve aqui. Amanhã tem mais entrevistados. Felipe, sucesso para você, sorte para você, saúde. Você mora em Foz do Iguaçu, é de Foz do Iguaçu, tem família em Foz do Iguaçu, filha em Foz do Iguaçu, e como todo iguaçuense, espera que em você sendo vencedor, você possa fazer um bom trabalho na prefeitura, tá? Obrigado, doutor Nelson. Obrigado a todos. Um grande abraço. Vamos para o intervalo? Aí tem o intervalo comercial, tem o intervalo do eleitoral, e aí nós voltamos.